Se você pensar que há 10 anos você encontrar uma pessoa correndo na rua, você acharia estranho. Aquela pessoa está correndo na rua. Hoje é incomum você não achar uma pessoa correndo na rua se for sair de um sábado ou de um domingo passeando pela cidade. Qualquer dia. Exato, eu também acho que é qualquer dia. Então houve uma transformação da informação. A informação da prática regular como um meio de saúde ou como um fim de qualidade de vida está cada vez mais presente no dia a dia. Começa agora Quem Somos Nós? O programa para quem tem prazer em conhecer. Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca. Boa noite, começa agora mais um Quem Somos Nós? Um programa que procura entender a natureza humana ouvindo pessoas interessantes de todas as áreas do conhecimento. Se o seu prazer é conhecer, aqui é o seu lugar. Você pode ouvir todas as conversas que já foram ao ar no Território Eldorado, no Casa do Saber ou direto no quemsomosnós.com.br. Hoje, fechando a série que pretende nos entender a partir de como nós tratamos o nosso corpo, vamos conversar com o especialista em medicina do exercício e do esporte, Gustavo Malhoca. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Celso. Um prazer. Gustavo, quem é você? Sou médico, especialista em medicina do esporte e do exercício, uma especialidade teoricamente nova e que procura entender o indivíduo no sentido de quais as respostas que ele tem à prática de atividade física. Por que é que você escolheu isso, ou se tem alguma coisa a ver com a tua história, né? Primeiro ser médico e depois especializado em esporte. Na verdade, eu falo que as duas coisas caminharam juntas, né, Celso? Eu sempre gostei muito do lado médico. Eu sou filho de um médico, meu pai é um oftalmologista, então chegava de branco em casa, tinha aquela rotina de consultório, me levava para o consultório, eu gostava não da especialidade, mas do médico. E o esporte foi a minha formação, né? Eu fui formado no esporte, a minha cultura do esporte, desde um palmeirense criado pela família italiana. Acontece essas coisas. Todo mundo tem seus problemas, até me envolver bastante com várias modalidades, até achar a natação e o polo aquático foram os meus esportes. Jogando e depois atuando nessas áreas. Mas então, como eu disse, sempre correu junto vontade de ser médico com esporte enraizado na minha vida, e quando eu me formei médico eu entendi que eu precisava associar as duas coisas. Acreditava... Você era bom atleta ou mais ou menos? Eu sempre fui um atleta muito dedicado. Médico, não, assim. Acho que bem sincero, um atleta muito dedicado, mas não um atleta para ser um atleta profissional. Então, a minha dedicação, a minha disciplina me mostrava um lado do esporte bem interessante, que é possível evoluir, mas com certeza eu não tinha o talento, você não tinha a genética. Você percebeu que não ia ser top. Com certeza. E aí virou médico. Falei, vou chegar a uma Olimpíada como médico e não como atleta. Mas se você fosse bom, você teria sido atleta? Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Eu acho que isso era um sonho tão real, que eu busquei esse sonho da forma que fosse. Do que foi possível acontecer. Aí você se formou em medicina, já focado... Não, eu acho que quando eu entrei na escola de medicina, eu ainda não tinha essa maturidade. Eu vivi a faculdade de medicina da USP intensamente no esporte. Então, eu me encontrei lá dentro até porque se valorizava muito a prática de atividade física, as competições intermedicina, as competições interfaculdades da USP. Então eu sempre fui um envolvido nessa parte atlética da universidade. Para conquistar as meninas, é isso não? Acho que não, acho que muito mais pelo amor ao esporte. É que as meninas acabam acontecendo, mas se bem que na faculdade de medicina... Amor ao esporte é muito bonito isso. Não, mas é que na faculdade de medicina da USP o forte não são as meninas. Não são as meninas, eu sei. Mas nos interfaculdades... Com certeza a farra é grande. Essa especialidade que você tem, que é esporte e exercício, existe isso como matéria hoje? Como especialidade médica. Existe? Exato. Eu sou da segunda turma do Hospital das Clínicas da USP em medicina do exercício e do esporte. Então, quando eu terminei meu 6º ano, acreditava eu acho que o caminho seria cirurgia, mas logo foi aí que eu tive essa maturidade de escolher seguir a área esportiva, ir para esse caminho da
clínica do esporte, da fisiologia do esporte, da ciência do esporte um pouco mais abrangente, usando a ciência médica, e aí foi onde eu escolhi seguir por essa área, medicina do esporte e do exercício. Que estuda a reação Exatamente. Do corpo. As respostas que o corpo tem à prática organizada e da atividade física. Né? Mas isso é para o atleta ou para qualquer ser humano? Para qualquer ser humano. A gente hoje consegue tratar doenças com atividade física, a gente consegue evoluir indivíduos com atividade física, a gente consegue gerar performance até olímpicas e profissionais com atividade física organizada, com exercício, com esporte. Assim. Então vamos falar do ser humano normal e depois do alto rendimento. Exatamente, do ser humano normal. O que quer dizer isso? Consegue tratar pessoas através disso? É emagrecer ou nós estamos falando de coisa mais... Maior, né, Celso? A gente tem alguns números que são bem interessantes, né? A doença atual é o sedentarismo, é a resistência à insulina. As pessoas estão cada vez mais estressadas, praticando menos atividades, usando menor modelo de mobilidade urbana, e isso traz inúmeras consequências ao ser humano, né? Doenças crônicas como hipertensão, diabetes, colesteróis altos. Então, assim, a atividade física hoje ela é parte de um processo de ser saudável, de se transformar em saúde, né? E ter saúde. Então, o primeiro papel da atividade física é isso. E a gente tem números que são um pouco mais alarmantes no sentido de gastos com despesas hospitalares, com internações, com medicamentos em pessoas que não fazem atividade física de forma regular. Então o primeiro papel do indivíduo é, mesmo diante das transformações da modernidade, se manter ativo, vamos dizer assim. E se manter ativo trazendo inúmeros benefícios à saúde. E claro, por que você acha que as pessoas não fazem isso? Eu acredito porque não é uma coisa esquisita, assim, se faz tão bem, bom, se exato. É tão bom, se é uma maravilha, por que não acontece? Talvez por foco e priorização, ou talvez por falta de informação. Eu acho que hoje a informação ela está mais pronta no sentido de, sim, precisamos fazer atividade física, não tenha dúvida disso. Né? Eu duvido que alguém ache que não. O contrário, exato. Se você pensar que há, vamos dizer, 10 anos, 8 anos, você encontrar uma pessoa correndo na rua, você acharia estranho. Que estranho, aquela pessoa está correndo na rua. Hoje é incomum você não achar uma pessoa correndo na rua se for sair de um sábado ou de um domingo passeando pela cidade. Qualquer dia. Exato, eu também acho que é qualquer dia. Então houve uma transformação da informação. A informação da prática regular como um meio de saúde ou como um fim de qualidade de vida está cada vez mais presente no dia a dia. Agora, interessante dizer que ainda assim as pessoas não fazem exercício. Ainda é interessante dizer que a grande maioria da população em geral não faz atividade física. E aí a pergunta que você me fez, a minha resposta é talvez por priorizações. Alguns dão a desculpa do tempo, outras pessoas pelas dificuldades de estrutura para uma prática de atividade física, outras mesmo por falta de informação. Eu sei que preciso, mas não sei que tipo de exercício eu preciso. E tem outro que o cara fica 4 horas no ônibus para chegar no emprego. Como eu disse. Aí fica no emprego, mais 4 horas do ônibus para voltar. Exato. Que hora o cara vai fazer mesmo? Não é uma desculpa simples. Aí no caso é uma realidade. É realidade concreta. E talvez seja a realidade da maioria da população, não é? Eu acredito que sim. Então, talvez assim, esse esporte é uma coisa mais de rico. Mas será que as pessoas no final de semana, sendo um assalariado e tendo toda essa dificuldade de mobilidade, será que esse indivíduo que a gente está falando, no seu final de semana, vai a um parque? Será que esse indivíduo... Ele quer cantar samba e tá certo, quer se distrair um pouco, quer, né, tomar uma cerveja, seja lá o que for, sim, cantar com a família, dançar, porque também a vida, né, faz parte. Precisa, concordo com você, mas eu acho que a gente consegue encontrar prazeres em outras coisas. E, por exemplo, a atividade física, entendendo que pode ser um empurrão, né? E pode ser uma forma até de você mostrar para os teus filhos a importância disso e quem sabe um dia isso incorporar na rotina deles. Um dado interessante, uma inscrição numa prova como o Ironman, que é uma prova extrema da atividade, ela acaba, a inscrição de 3.000 pessoas, ela termina em 5 minutos, quando ela abre essa inscrição. Então, assim, concordo com você que tem um processo de elitização na atividade, mas
O futebol, ele tem um papel importante, às vezes, também nesse sentido, né? As pessoas ainda gostam do futebol. Né? Desde que a pessoa use isso de forma regular. É uma forma de você ter... O que é regular? Jogar uma bola uma vez por semana, tá bom? Não tá bom. Não tá bom? Não tá bom. É uma atividade, duro, hein? Eu sei, é uma atividade de contato, é uma atividade que você não vai acumular aquelas adaptações àquele jogo específico para a tua saúde. Então, o certo seria aquele indivíduo que gosta do futebol, mas que ele entende que para ele jogar bem com os amigos e se destacar, ou mesmo ter aquele futebol que a gente fala gostoso de jogar o tempo inteiro. Casado contra solteiro. Isso, exato. Olha o desafio. Ele vai precisar se preparar e aí 2 vezes na semana, que ele tiver uma brecha, ele vai tentar fazer algum tipo de exercício. Mas entenda, quando a gente fala de atividade, interessante de dizer, às vezes são comportamentos e não o exercício em si. Eu consigo ter mais atividade física inserida na minha rotina, não fazendo esporte, não fazendo exercício. Eu consigo, por exemplo, andar, em vez de pegar o ônibus em um ponto, andar 2 pontos para frente, saindo 10 minutos, 15 minutos mais cedo. Eu consigo usar as escadas ao invés do elevador, eu consigo usar a escada ao invés da escada rolante, eu consigo dar preferência à mobilidade. Isso já é uma prática de atividade física. Papel do médico, papel do educador físico, organizar isso. Não necessariamente estou falando de fazer uma prova de ciclismo de 160 quilômetros, mas eu estou falando de incorporar hábitos saudáveis. E atividade física é um hábito. Eu volto a achar, não é estranho, porque a gente passa a humanidade falando, né? Tudo a gente procura conforto, quando chega lá a gente começa a desenvolver uma outra coisa porque o conforto está fazendo mal. Então a gente tem que começar a desenvolver, inclusive, uma especialidade médica. Perfeitamente. Tá certo? Mas não é maluco isso que está acontecendo? É perfeito o seu raciocínio. Até porque o conforto não necessariamente está relacionado à sua saúde. Né? Eu posso achar que eu quero ter conforto e não necessariamente significar saúde. A gente fala muito, lembra muito das pessoas que fumavam. E antigamente era quase a grande parte da população. E as pessoas falavam, eu tenho prazer em fumar, é um veículo de relaxamento. Depois que começaram a aparecer as inúmeras doenças relacionadas à química e ao hábito de fumar, o cigarro virou um vilão. Né? Então eu acho que o conforto que levou as pessoas ao sedentarismo, a cadeira, o sofá, a televisão, todo o processo que levou os eletrodomésticos, o computador, os smartphones, tudo isso que levou o conforto do dia a dia, a agilidade, trouxe o malefício do sedentarismo. Né? E aí tem a gente gente que diz assim que o nosso corpo ainda é o corpo muito parecido do caçador-coletor, né? E a gente modificou tanto, não o corpo, mas a maneira de viver, que a gente está vivendo esse descompasso. É mais ou menos isso? Eu acredito que sim, até porque a ciência já está mostrando isso. Não é uma impressão médica, e sim são produções científicas médicas mostrando que a falta de exercícios está relacionada a doenças crônicas como hipertensão, diabetes, câncer e assim por diante. Então, eu acredito que o sedentarismo ele entra como uma patologia a ser muito bem investigada. Indo um pouquinho além, então tem o cara que começa a fazer exercício, e aquele, talvez seja a grande maioria, o cara começa a fazer exercício e fica lá, faz umas coisas bacanas, tá? Mas depois tem os taradinhos que começam a querer fazer mais, tá certo? Excelente. Não são os... Não estou falando de atleta. Não, sim. Estou falando de ser humano normal que vira tarado e fala, não, eu vou ser melhor de bicicleta, eu vou ser melhor de corrida, eu vou ser melhor de não sei o que lá. E aí eles começam a te procurar, é isso? Procura, porque ele fala assim, Gustavo, eu vou começar, já entendi que é importante começar, mas eu queria estar muito bem orientado para não ter que voltar daqui um mês, ficar com uma lesão. Eu não gostaria de começar e aí ficar 3, 5, 6 meses fazendo exercício e não ter nenhum benefício nisso, porque eu escuto falar, eu leio determinado assim. Então existe já aquele inativo que já está se tornando um ativo e procura uma orientação. E o que se orienta para isso? Na verdade, primeiro você... O que é essa orientação? Primeiro você tem que passar o máximo de segurança possível. As pessoas têm muito medo. Será que eu posso? Será que não vai me acontecer nada? Será que eu não vou ter um piripaque começando a caminhar forte no sol? Quais são as orientações que eu preciso ter? Então, primeira coisa que o médico passa dá uma segurança clínica, ter um bom exame físico,
uma boa anamnese, se essa pessoa não tem um controle rotineiro de exames, já colocar isso na inserção e orientar, dentro da sua necessidade e limitação, a melhor atividade física para ela. Para que ela não interrompa, porque ela consiga ter prazer naquela meia hora 5 vezes, ou naquela 1 hora 3 vezes na semana, que ela vai dispor da agenda dela para fazer exercício. Como você disse, também tem o que evolui. O tarado, aquele que gosta, aquele que não vive sem. Isso eu escuto quase todo dia. Eu não vivo sem mais isso. E quando machuca, a pessoa entra em paranoia. Ou quando não machuca... Diz que é viciado no hormônio, não é isso? Isso, Dizem isso, endorfinas. Não é isso? Nas endorfinas. Na verdade, eu acho que não só na parte hormonal, mas eu acho que no processo. A pessoa ela fica um pouco mais eficiente no trabalho, no comportamento. Ela começa a criar um meio social da atividade física. Os amigos fazem esporte. Então, eu acho que é um todo. Né? Eu acho que como qualquer atividade rotineira ou hábito, a gente acaba não só tendo o prazer do estímulo mas fisiológico, de tudo que está em volta, o entorno. Claro. Eu acho que o entorno. Agora, é uma realidade. Esses aí adoram ir no médico do esporte, no nutricionista, falar com vários treinadores, porque eles se envolveram e gostaram do esporte. E aí, realmente é o que você falou. São 7 dias na semana, trabalhando e pensando como um ciclista, pensando como um triatleta, pensando como um corredor. Isso é bom? É saudável isso? Eu não sei. Para o corpo deve ser, mas estou falando Exato. De uma maneira geral, é saudável? Pela tua experiência? Eu acho que a gente, como... É melhor do que ser... mas no papel do médico, a gente tem que, em muitos casos, alertar dos excessos. É mais fácil ir para um caminho do excesso, né? Aquele que está fanático no hábito. Então... eu não acho que a gente discutir, excesso é ruim, moderação é bom. Isso daí a ciência não mostrou. Existem discussões enormes na ciência médica de que, será que o excesso, a atividade diária e extenuante que gera a performance individual, não performance para ganhar nada, isso é prejudicial? Acho que não. Eu acho que o interessante é cada indivíduo ser avaliado e ser controlado dentro da sua vontade. Se eu tenho a vontade de ser um maratonista, que o meu treinador, que o meu nutricionista, que o meu médico e todas as áreas afins me protejam e me guiem para que eu tenha saúde buscando ser um maratonista. Acredito muito nisso. Tá, quer dizer, é interessante isso que você falou, que não há uma comprovação que excesso sempre faz mal. Ele pode fazer mal. Isso. É isso? Ou não? Recentemente foi publicado numa revista importante um artigo dizendo que atividades leves e atividades moderadas eram com certeza comprovadas como um benefício à saúde. E o questionamento era, o que é mais perigoso, a atividade extenuante ou atividade sedentarismo? Ou nenhuma atividade. Exato. E na verdade, assim, o próprio trabalho, ele não consegue te dar dados suficientes de concluir que a atividade extenuante faça mal. Como eu disse, eu acho que a gente tem que saber... Nós não estamos falando ainda de atleta de alta performance. Estou falando desse porque de alta performance aí faz mal. Porque eu tenho que procurar meu limite. Faz mal. Isso é comprovado também, né? Nós estamos falando ainda de ser humano quase normal. Ser humano só quase o taradinho que quer fazer. Eu acho que você foi muito bem nessa palavra do tarado, ali tem que usar. Mas é isso que você falou, é evitar que aquele indivíduo pratique excessos. Excessos que possam se tornar prejudiciais. Esse é o tipo de controle que gera saúde e permite com que as pessoas tenham o seu hábito. O hábito do ciclismo, do triatlon, da corrida. Seja lá qual for. Exatamente. Você é médico da Federação de Natação, né? O brasileira e tal. Hoje sou diretor médico da Seleção Brasileira de Natação. Isso. Tive nos últimos Jogos Olímpicos, estou no meu segundo ciclo. Ou seja, são máquinas de nadar. Máquinas de nadar, exatamente. Então, que, assim, não sei especificamente aquelas pessoas, não vamos falar sobre pessoas. Muitas se estouram, do ponto de vista físico, etc. Como é que é isso? Quer dizer, vale a pena todo esse processo para o próprio cara? Vale a pena? É legal, assim, como você se sente também quando de repente o cara se estoura? Como é isso? Como é esse processo? Porque não é só natação, né? Eu acho que qualquer que seja o esporte de alta performance, existe uma quantidade enorme de gente que se estoura ou depois entra em doping para poder chegar lá. Ótimo. Um monte de assuntos sobre isso, em qualquer modalidade de novo, né? Tá certo? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa questão de chegar no limite do ser humano e para que a gente faz isso.
eu acho que o primeiro é o entendimento de como o indivíduo se torna um atleta profissional, um atleta olímpico, ou às vezes um vencedor de uma Olimpíada, que aí é o pico do pico do pico dessa pirâmide que a gente desenhou do esporte, desde a base até o seu ápice. São indivíduos extremamente adaptados, uma genética que predispõe que quando ele recebe uma carga de treinamento, aquele organismo responde de forma completamente anormal à média da população. Então, como você disse, são máquinas que são predispostas e dentro de um processo de detecção de talentos, você consegue otimizar o máximo desse potencial, o máximo dessa máquina. O atleta lá em cima, ele já é muito mais adaptado que o normal. Então a gente não pode às vezes criar uma relação, será que eu aguentaria fazer um treino de um nadador olímpico? Com certeza não. Não, mas e aquele nadador, será que ele procura o limite dele? Com certeza, quase todos os dias. São indivíduos extremamente focados e disciplinados e determinados a atingir limites. Por quê? Porque quando você ultrapassa determinado limite de aptidão física, você gera um processo adaptativo no teu corpo e aí você melhora a tua aptidão. A resultante final da performance é a aptidão física desse organismo. Então o que faz um Usain Bolt correr na velocidade que ele corre é um nível de aptidão física que ele tem. E para você atingir esses níveis de aptidão, você tem que provocar respostas no teu corpo, né? Os sustos recorrentes que a gente brinca. Para você dar um susto num atleta olímpico, as cargas têm que ser cada vez maiores para que aquele organismo responda de forma... Criar desafios físicos. Exato. Vamos chamar Isso não quer dizer que cargas têm que ser distâncias percorridas, frequências ou intensidade, mas um conjunto de treinos onde aquele organismo responda para melhorar a sua performance. Então, com certeza... Me dá medo quando você chama o cara de organismo. Verdade, né? Mas me dá um medo. É muito técnico, né? Vamos falar, o atleta mas eu entendi, mas é um jeito de olhar, porque é quase uma outra coisa. Ele é um ser humano, faz tudo o que a gente faz, aliás, às vezes a gente questiona isso, né? Não pode ver ele comendo uma pizza, não pode ver ele tomando uma cerveja, né? O atleta profissional, a gente fala, como assim? Ele é atleta, eu que sou normal. Ele é uma pessoa normal, mas é um organismo, vamos dizer assim, naquele processo evolutivo que você mesmo citou, muito mais evoluído para aquele tipo daquele gesto, né? Então, a gente está falando de natação. Imagina que nós não somos adaptados ao meio aquático e eles são atletas que, além de estarem muito bem adaptados à água, conseguem desenvolver performance absurdas na água. Então isso é muito interessante. A gente faz uma comparação simples do doping com o caso de Adão e Eva, o fruto proibido. Eu acho que é inerente ao ser humano, e aí eu vou dizer num aspecto geral, alguns seres humanos, para ter o proibido pode ser o caminho mais perto para ter qualquer tipo de é um atalho. É um atalho. Isso pode ser na política, isso pode ser no dia a dia, isso pode ser na relação familiar. As pessoas serem dolosas, elas roubarem ou elas trapacearem para aquilo. Fazer gol de mão. No esporte, é exatamente isso. O doping é uma regra que você teoricamente não poderia e às vezes eles procuram meios para você ganhar, né? Porque ganhar traz o conforto do que você é melhor do que os outros? Não. Ganhar traz as outras coisas de se ganhar. Com certeza, o atleta que se dopa... Ele sabe que ele roubou. Ele então convive com o roubo. Ele sabe disso. O Armstrong lá, exatamente. Quer dizer, ele sempre soube. Nunca contou, todo mundo achava que ele era um deus, tá certo? Porque ganhava tudo. E provavelmente... Ganharia também se não tivesse? Seria considerado um deus, mas que não conseguiu resistir ao entorno, né? Ou que, pelo contrário, foi favorável àquilo para a vitória. Então eu acho que a gente não pode jogar fora o deus que você falou, o acima do normal, mas que com certeza a partir do momento que ele trapaceia, ele não acredita mais nele e ele acredita que a vitória tem um preço maior do que tudo que ele conquistou com ele mesmo. Eu acho que não só o Armstrong, mas eu estou falando de todo atleta que procura, de certa forma, o doping. E a gente está falando de atletas federados, atletas que competem, atletas que na sua regulamentação do esporte, exato, tem o doping. Lutador, tá isso muito comum, né? Então, mas aí o cara sabe que roubou, ganhou roubado, tá certo? Ele sabe disso. Então ele não é o prazer da vitória em si, porque
Ele vai, a cada vez que ele ganha roubado, teoricamente ele se sente mais inseguro a respeito dele. Não sei se é isso, não sei se você... O esporte dele, Celso, é o pós-luta, é o pós-nadar, é o pós-correr. O esporte dele é o entorno da conquista. A pessoa, ela quer... os aplausos, isso? São os aplausos. O reconhecimento de ser o melhor, ele quer o dinheiro que hoje o esporte traz. Antigamente ele queria a supremacia política do seu estado, do seu país, né? Na época de Guerra Fria, na época de comunismo, na época de nazismo. O esporte, ele era uma forma de demonstração de poder. Hoje, ele é uma demonstração de riqueza, poder, autoestima, relação social. Então a pessoa que ela não gosta do esporte, ela gosta do pós-esporte. Isso com certeza pós a prática em si. E no longo prazo, isso é não sei se você tem experiência com isso, com o cara que depois que ele deixa o esporte, o cara foi lá, o que acontece com a cabeça do cara? Com o corpo a gente sabe que a maioria fica detonado, tá certo? Detonado. Até porque eu acho que a evolução da ciência, ela vai de encontro a isso também. Os atletas procuram cada vez mais aquela segurança para trazer longevidade à carreira, né? Antigamente, quanto tempo durava uma carreira de um atleta? Um ciclo olímpico? Porque ele se destruía tanto para chegar naquele nível de aptidão que ele não conseguia encarar de novo um ciclo. Hoje temos atletas que 5 ciclos olímpicos, né? Alguns judocas que têm 5 ciclos olímpicos inteiros, 20 anos de alto rendimento em altíssima performance. Um nadador, 3, 4 ciclos olímpicos. Então, assim, hoje a ciência consegue trazer longevidade, porque ela traz segurança. Isso eu falo para todo atleta. Atleta bom é atleta com saúde. Se você tem um atleta com dor constantemente em seus treinos, atleta que constantemente fica doente, que depende de um processo, de uma conjuntura de processos para conseguir ter performance, a chance dele ser bem sucedido é menor. Então eu falo para todo atleta, o primeiro passo para você ser muito bom é você ter saúde e regularidade no teu treino. Mas, voltando um pouco a esse aspecto, o destreinamento, largar o esporte, hoje é um assunto a ser estudado e ser trabalhado psicologicamente, do ponto de vista de saúde, porque o cara realmente está destruído. Alguma coisa, né? O ex-atleta, né? Isso, Vamos então. falar dele. Você falou assim, eu pego a referência do cara aqui que é um sucesso lá em cima e eu vou aqui atrás, o cara com 12, 13 anos, eu consigo traçar uma linha. Quem é mais parecido, é isso? No sentido em todos os físico, quem atinge determinados pontos daquele atleta. Como é isso? Me conta então. Me conta como é que você faz essa relação para achar esses aqui vão ser os bons. Eu acho que podemos usar até o exemplo do Cielo, do Thiago Pereira, que são 2 referências, medalhistas olímpicos, hoje atuantes no Brasil. Eles um dia tiveram 12, 14, 16, 18 anos e já estavam em clubes, já estavam sendo acompanhados. Então esses atletas mostraram que aquela determinada evolução permitiu com que ele atingisse o sucesso. Algumas referências, se forem muito bem documentadas, podem ser usados em novos. O cara que tiver um índice semelhante, vê se é isso. Que o Cielo teve quando tinha aquela idade, provavelmente se continuar... Exato. É isso. Não errando nas cargas de treinamento, não tendo excessos, não procurando outros caminhos, ele tem grande chance de se tornar um atleta de destaque. Quer dizer, então também o cara que não vai ser sabe logo. Não tão logo. Porque ao mesmo tempo que o outro você já sabe que vai, ou que não vai, você também já sabe. Tem uma história muito interessante. Tinha um nadador em 2008, né, quando eu comecei no Pinheiros, no alto rendimento da natação, que ele era mais baixo do que os outros atletas de velocidade. O Gustavo Prado, que era mínimo, não ele, você está falando dele, mas ele era menor. Anão perto dos outros. Mas talvez se você interpretar isoladamente a prova de 50 metros livre na natação, o perfil do mundo é mais longilíneo, mais alto. E esse atleta não era tão alto. E constantemente ele reclamava comigo de não ser alto, não ser alto, não sou alto. E muitas vezes os próprios treinadores focavam nisso. Pena que ele não vai ser tão mais alto, pena que ele não vai crescer mais do que isso. Só que esse atleta tinha uma habilidade de girar o braço e naquele giro ter velocidade era tão importante aquilo que ele era além do normal
de um atleta de velocidade. Enquanto atletas tinham uma determinada frequência de braçada, ele tinha uma acima do normal. Quanta frequência de braçada? Desculpa, só por entender. Na verdade, que é isso? É um parâmetro de velocidade. Quantas vezes o cara gira o braço para determinar um ciclo de braçada. Tá. Isso é um parâmetro técnico, mas que a gente usa para definir a velocidade. E esse cara girava muito mais que os Ele era um ventilador dentro da água, vamos dizer assim. Isso era uma característica fora do normal. E ele focava muito na altura, sendo que os grandes problemas dele não eram a altura, eram a saída dele e era a fraqueza de abdômen que provocava uma lordose excessiva nele. E quando isso foi identificado, comparando esse atleta ao Cielo, por exemplo, a gente mostrou que os desvios de arrasto, que é como se fosse um barco, né? Você não forma aquela quilha bonita, você tem uma quilha grande. Então quando o barco vai para frente, cria uma resistência. Esse atleta, apesar de girar o braço tão rápido, ele tinha uma resistência na água muito grande, diferente do Cielo. E esse atleta, em 4 anos, Celso, na sua evolução, entendendo esses problemas, chegou na Olimpíada agora de Londres e ficou quase tirou a medalha do Cielo. É um atleta brasileiro, é o Bruno Fratos, que hoje é um destaque na natação mundial, mesmo sendo menor que a grande maioria dos nadadores. Então eu acho que a gente tem que usar a base de comparação, mas não para dizer... se for igual vai ser bom quanto. Não, mas do que aquele atleta desenvolvido, o que eu preciso nos outros só desenvolver que deram certo naquele? E aí aquilo forma uma conjuntura de dados, né? Esse emaranhado de dados é o que gera toda a base para treinamento, tratamento, entendimento médico e assim por diante. No caso específico, além de você, qual que é a equipe de um atleta olímpico? Hoje, no dia a dia, ele tem um treinador, que é o principal na relação atleta-treinador. Ele tem um fisioterapeuta, ele tem um médico, ele vai ter talvez um nutricionista, ele vai ter um fisiologista, um psicólogo, gestores da carreira dele, comunicadores para que ele tenha sucesso também fora da piscina na hora de transmitir a imagem de atleta. Então, hoje o staff é muito grande, mas para a parte específica do corpo, como a gente falou, do indivíduo, do organismo, eu acho que aquelas áreas da saúde como um todo e a parte de treinamento com certeza absoluta. É impossível hoje ter uma surpresa, né? Se o cara não tiver essa estrutura, não vai acontecer. Muito difícil. A chance do cara, de um cara muito normal, assim, mas normal que eu digo, mesmo que ele treine, é impossível. Sem todo esse estudo, sem toda essa coisa, não vai acontecer. Mesmo para coisas de longa distância, maratona. Perfeita análise. Há um tempo atrás veio um campeão, um recordista mundial, que já não é mais o recordista mundial, de maratona aqui para o Brasil, e eu tive a oportunidade de conversar com ele, e ele falava, eu nunca imaginei que eu teria um médico para cuidar só de maratona. Ele falou isso, né? Mas ele é um africano, morava no Quênia, mas o staff dele com o massagista, o entendimento das necessidades nutricionais, eles discutiam entre o grupo de treinamento e o mais importante, eles tinham vários corredores de várias gerações que se uniam para treinar junto, né? Ele me contou isso daí. Então achei muito legal, porque o novinho, ele tem a função de puxar o mais velho, mas também o mais velho, que um dia já foi um grande atleta, fazia parte do treinamento, construir a planilha. Então o que hoje a gente chama de dados, em alguns casos que os dados não são tão documentados, a experiência no esporte agrega. Então hoje não tem aquilo que você falou, sair sozinho de um determinado lugar e ganhar tudo. Não. Ou você vai precisar de um grupo que já viveu situações semelhantes, ou você vai precisar de pessoas que usam a ciência para te trazer o máximo de informação e o máximo de resposta para que você tenha sucesso. Nós estamos no limite do corpo humano, você acha? Não acho. Não acho? Eu ainda acho que o lastro é pequeno, mas existe um lastro. Eu ainda acho que a gente... Uma hora vai parar. Com certeza. Uma hora não vai conseguir correr mais rápido. Porque existem limites biológicos, né? Qual é? Também, né? De tudo. Então, vai chegar uma hora... E você acha que está perto? Eu acho que está perto, mas eu acho que a gente não chegou no limite. Eu acho que a gente não está no platô. Eu acho que a gente está muito próximo a ele, mas não no platô. Alguém botou data para essas coisas? Existe essa discussão? Existe. Em 5 anos, existe em 3 anos. Um livro muito bacana de fisiologia e que o autor ele faz, ele cria um planejamento de limites para determinados esportes. Né?
E isso é extremamente interessante, porque muitas vezes ele erra, muitas vezes ele vai acertar. Mas eu ainda acho que, como tem o acerto e o erro, a gente não tem essa definição exata de que se a gente chegou no limite. Eu não acredito que a gente atingiu o limite. Mas me dá alguns exemplos, vai, só para a gente ficar palpável assim. Natação, você acha que... A natação tem um grande viés, porque os recordes, muitos dos recordes, são marcas atingidas com o uso de um maiô que hoje se tornou proibido. Então, assim, a pergunta é, será que nadadores, com hoje a regra atual, vão atingir o tempo dos nadadores de maiô? Acho. Então aí já mostra que não atingimos o nosso limite. Eu ainda acredito que nadadores usando a bermuda vão atingir as marcas dos nadadores que usavam os trajes. Agora, vamos entender a corrida, a velocidade da corrida, onde a sapatilha de prego já é extremamente leve, onde as roupas já são extremamente tecnológicas, onde você tem na regra o controle do vento, então você não pode tirar o ambiente do vento, você não pode, claro, você controla determinados limites do vento, mas você não pode tirar o ambiente, você não pode mudar a estrutura ambiental. Eu acho que talvez a corrida atingiu limites maiores do que a natação, mas eu ainda acho Ou seja, dificilmente alguém vai correr mais rápido que o Usain Bolt correu, é isso? Acho bem possível, mas como eu te disse, talvez a distância... É pouquinho. Nós estamos falando do décimos, centésimos. Muito pouca distância. Mas, até porque eu acho ele já corre muito. Muito acima da média. Então, corre muito. Exato. Fizer a Na conta, natação a gente não tem... Quanto ele corre em menos de 10 segundos... É impressionante, né? Então, você fizer em quarteirão, né? Assim, você vai medir no quarteirão, porque é o jeito mais fácil. Você fala assim, como o cara faz isso? Não é isso? Então, o ser humano, só se surgir um mutante específico, sei lá. Eu acho que uma composição de uma perna de um determinado tamanho, um peso, uma capacidade de fibra muscular, mas é como eu disse, eu acho que estou falando de formas naturais, né? Pelo amor de Deus, não modulando geneticamente o organismo. Claro. Aí fica feio o negócio, é o doping de novo. Claro. Mas eu acho que, alguns esportes estão mais perto de determinados limites, eu acho que outros esportes estão um pouco mais longe. Quem você acha que nós, seres humanos, somos? Eu acho que, primeiro, o médico ele tem que olhar a individualidade. Assim, eu gosto disso, eu gosto de cada consulta, né, me permitir quem é essa pessoa que está na minha frente. Então, se ele é um sedentário, que ele se torne um ativo dentro da sua vontade, dentro do que cabe na sua rotina. Se ele é um tarado, que esse tarado chegue à sua melhor performance, sem ter que roubar, sem ter que fazer nada errado, mas que ele tenha sucesso no que ele quer, mas sem avançar demais e sem prejudicar a sua saúde. E se é um atleta olímpico, que procuremos todos os detalhes e mínimos detalhes para que ele atinja o sucesso dentro do seu esporte. Então, quem somos? Somos pessoas ativas. Qual o nosso nível de atividade? Depende. E qual é o papel do médico? Depende do quanto você quer deste nível e quanto do seu limite você quer buscar. A gente orienta, a gente acompanha, a gente assiste, a gente vive junto. Eu acho que essa é a verdade. Então eu não consigo te dizer em termos populacionais. Eu consigo olhar o indivíduo como ele e o que ele quer com a atividade física. Valeu, obrigado. Você ouviu Quem Somos Nós? Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca.